bora lá para a nossa resposta. Sim, eu acho essa pergunta bem interessante aí. O que vocês acham? Esse livro foi importante foi um livro importante em termos de literatura para a época? Sim, Você acha que foi? sim. Quem é a favor ou contra? Olha aqui, baseado no texto, não é o nosso ponto de vista. Então aqui tem uma resposta certa e uma resposta incorreta, baseado no texto. Ah, tá. Então, se for baseado no texto, não. Ah, tá. O livro era bem mal falado. Pois é. Incoerente. Então, baseado no texto, porque aqui, de acordo com o texto, né, o livro ele era bem ruinzinho. Ele não era nenhuma obra de arte, não, viu? Ele era repleto de palavras incompreensíveis, né, Muito empolado, difícil de se entender. e muito difícil de entender, entendeu? É como o Sarinha está dizendo. Acho que esse ponto de vista, né? Ele é sim e não, né? Como literatura, ele era ruim, mas como fato histórico para aquele momento, ele acabou se tornando importante. É o que Sarinha está falando aqui. Ele foi ruim como literatura, porque ele não é uma obra de arte, ele era mal escrito, né? Era um rascunho, né? Mas se a gente analisar como um ponto de histórico, ele acaba se tornando importante, entendeu? Então ele tem duas respostas aí, como uma obra literária ele era péssimo, não era nenhum Harry Potter da vida, né? E como material histórico ele acaba se tornando um fato importante porque ele corresponde a um acontecimento significativo, né? Desnecessário, mas significativo na história da humanidade. O que o Hitler no livro considera como o motor da história? Bom dia, tio. Desculpa por eu estar atrasado na aula, tio. Eu dormi demais, tio. Desculpa. Nada, Davi, tudo tranquilo. Muito bom estar com você aqui. Você acompanha aqui nossa correção na página 231. Bora lá. O que era esse motor da história? Analise o texto aí. Motor da história. Carol Conká, tá tão calada hoje. O que foi? Acho que ela tá dormindo. Oi? Você tá falando comigo? Por que tu anda tão calada essas duas aulas aí de correção? Hoje tu tá longe. Desculpa, tio. Nada. Sabe, qualquer coisa nós estamos aqui. Nós é nós. Nós é nós. Nós é nós. Responde aí, Sônia. Cadê Sônia? Janine também tá só preguiça, meu Deus do céu. Isso é mal de professor de história. Eu tô quase dormindo aqui. Isso é mal de professor de história Começou a aula, na eu tava mó quarentena. animada, mó na animação e tal. Aí também da aula, tô ficando com sono. Agora bateu o sono mesmo. Bateu um sono. Vocês estão Tirava aqui. meio ponto. Janine é que tá sofrendo do mal do professor de história na quarentena. Sabe qual é o mal do professor de história na quarentena? Tá meio que vegetando, assim. Entendeu? Mas eu vou responder para vocês, bando de coerentes. Mas na próxima vocês respondem. Até porque é uma pergunta um tanto complicada também. Ela não é tão simples, né? Quando ele fala motor da história, o que ele está se referindo? Bora aqui no texto. Onde é que está o motor da história? Blá, 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 blá. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Deixa eu responder isso aqui. Cadê, meu Deus? O conflito racial. Tá aqui, ó. Vamos ver. Analisando o texto, quando ele fala sobre conflito racial ser o motor,
a essência da história, ele está falando que algo que foi muito importante, que foi exposto no livro, é a luta entre os alemães contra os judeus, né? E que esses deveriam ser aniquilados, ser exterminados. E por isso, isso seria algo que iria, né, ser o motor da história, ou seja, que iria marcar a história, que era um marco para a história da Alemanha, esse extermínio que os alemães nazistas teriam que fazer aos judeus. Então, para ele, para o Hitler, no livro dele, o ponto mais importante de todo o processo de dominação ariana era primeiramente, né, acabar com os judeus. Então, isso acontecendo, esse seria o primeiro passo, por isso seria o motor, aquilo que daria impulso para que o nazismo dominasse todas as outras coisas. A luta dos alemães contra os judeus. Isso. Então, por isso que ele fala sobre esse fato aí ser o motor da história, que isso iria acabar, né, sendo o primeiro passo para a dominação de Hitler, né, no resto da Europa. O motor da história, o extermínio dos judeus pelos alemães nazistas, tá? Essa é a resposta aí. Ok? Beleza, vamos para a página agora 200 e qual? 232. 232. Ah, tem um texto aqui. Eu gosto muito desse livro de vocês, só por causa da quantidade de texto. Eu vou ler. Explica as origens da existência contida no item 2. O item 2, tá? Tratado de Versalhes e de Saint-Germain. E do programa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E cite duas ações realizadas pelos nazistas após sua chegada ao poder que derivam do que é proposto no item 4 e no item 5 desse programa. Então, aqui acima nós temos, né, quais são os passos, os programas, né, o que o Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, eles tinham que fazer, né? E aí está pedindo para explicar primeiro a questão das origens, né, contida no 2, no ponto 2, e qual a proposta desse partido, e isso está no 4 e no 5. Também é uma questão não tão simples. Quem poderia responder essa questão? Resumindo, eu vou melhorar a pergunta para vocês, tá? O porquê que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, qual foi o motivo que fez com que ele surgisse, né, que desse origem a esse partido? Isso está lá no tópico 2. Quais foram os fatos que colaboraram para esse partido surgir? Partido esse que depois passaria a ser chamado de Partido Nazista. Está na cara a resposta. Que colaborou para o surgimento desse partido e a proposta que esse partido tinha. Está no tópico 2. Vou ver que nem quer, se for dar meio ponto. E aí? O que tu acha, Késsio? Késsio foi tomar café. Evelyn, Maria, não me abandonem. Eu não gosto de ficar sozinho. Tio, essa daí eu não sei não, tio. Vê lá no tópico 2, ó. Tá? Vocês estão na página lá? Estão na página... Estão, né? Claro. 232. Não tem o tópico 1. Eu não tenho o livro, tio. Ô, minha irmã. Desculpa. Alguém aqui tem um livro. Eu não sei porque que Sara sabe as coisas, ela não fala. Oh, meu Deus do céu. Fala, minha irmã. Ela digita aqui, só para me ler. Vocês não sei como vocês não abusam. Lê aí o tópico 2, tio. Eu não sei como vocês não abusam minha voz. Pelo amor de Deus. A Sara já respondeu aqui, está correto, mas eu vou ler o tópico 2. Exigimos a abrogação, né, revogação dos tratados de Versalhes e de Saint-Germain. Ou seja,
Eles querem a revogação dos tratados de Tratados de Versalhes Versalhes e e de Germânia. Saint-Germain. Então, Eles fizeram isso para atender às suas necessidades, o que eles queriam que acontecesse? muito bem, mas o que que tem, mas o que que isso tem a ver com a questão do Tratado de Versalhes e do Saint-Germain? Tio, eu não tava respondendo, tava dando alô de vida porque eu tava tomando café, tio. Toma. Ah, muito obrigado. Eu fiquei muito, muito feliz por você ter me trocado por café. Ficou muito lisonjeado. Tá doido. Melhor do que isso, só Sônia dormindo na minha aula. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou responder a Sara aqui, tá? A Sara já respondeu faz horas. A economia da Alemanha estava quebrada devido à crise de 1929, onde as pessoas estavam desempregadas, certo? Ok, beleza. E eles estavam passando dificuldades devido ao quê? Devido ao Tratado de Versalhes e o Tratado de Saint-Germain. Ou seja, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Ave Maria, olha o nome do partido. Tamanho do partido aí, nome gigante. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, eles queriam acabar, né, com essas imposições que o Tratado de Versalhes faziam a eles. Por quê? Porque eles estavam passando por dificuldades. E essas dificuldades econômicas e políticas eram oriundas não só da Primeira Guerra, mas oriundas das punições que a Alemanha sofria devido ao Tratado de Versalhes, né? Como a Sara disse aqui, certo? Então, nós estamos passando por dificuldades, a Alemanha está empobrecida devido à quebra da Bolsa de Valores, devido à Primeira Guerra Mundial, e o que mais prejudicava eles era eles terem que obedecer ao Tratado de Versalhes. Então, por isso que as origens do partido, né, estão nesse princípio aqui. Ele surge com a proposta de melhorar a qualidade de vida da sociedade, né, dos trabalhadores, e também romper com aquilo que o Tratado de Versalhes, né, estava impondo a eles. Ok? Beleza? E agora aqui, ó, cite duas ações realizadas pelos nazistas após suas chegadas ao poder. Tá no item 4 e no item 5. Késsio, tu tomou café, tu tá sem fome. Lê aí o 4, que minha garganta daqui para 7 horas da noite já é. Tá bom, tio. Lê ou deixa eu seguir. Só o o 4. 4, né? Não, O só 3, né? o ponto 4. Ah, tá. Não pode ser cidadão senão aquele que faz parte do povo. Ok. Não pode fazer Te parte. acalma, menino. Te acalma. Bora analisar aqui por partes. É o Vamos lá. café, tio. Foi o café, foi a café, cafeína. O café, o café tá entrando na minha veia. No teu bucho. Vamos lá. Lê aí novamente. Não pode o quê? Não pode ser cidadão senão aquele que faz parte do povo. Ok, beleza. Ou seja, não pode ser cidadão quem? Aquele que não é? Do povo. Que povo? Ah, Que povo? alemão? Oh! Eu vou até usar isso aqui que eu nem uso. Oh, é isso aí, garoto. Obrigado, tio, obrigado. Entendeu? Beleza. Continua. Não pode fazer parte do povo senão aquele que tem sangue alemão, qualquer que seja a sua confissão. Ok. Então quem é que tem sangue alemão? Todo povo que tem sangue alemão é o povo o quê? Alemão. A gente falou ainda agora. O que Hitler dizia? Que o povo alemão era o povo, a raça pura. Hitler. Cadê tu, Hitler? Sim, Sarinha, isso mesmo, a raça pura. E quem tem raça pura é chamado de quê? De alemão, mas... Faltou agora aquele negócio aí. Quem falou? Quem? Vamos lá. Eu vi uma voz no além, assim, falando certo. Quem? Desembucha, meu Deus.
É Sara, tio. Fala aí, Sarinha. Fala então, mulher. Ariano. Muito bem, palminhas, uhul! Gente, vocês, tem hora que vocês dão um bug assim, né? Que Ave Maria, tu é doido, imagina se não fosse de manhã. Então, É vergonha de falar, é? só quem tem direito de ser cidadão é quem é alemão. Só é alemão que tiver sangue ariano, ok? Então, consequentemente, nenhum judeu pode fazer parte do povo, ou seja, não pode fazer parte da Alemanha. Aquele que não é cidadão não pode viver na Alemanha, senão como hóspedes, e deve ser submisso à legislação aplicável aos estrangeiros. Então ele está se referindo aqui a quem? Está se referindo aos judeus, tá? Referindo-se aos judeus. E as leis feitas pelo quê? Pelo Partido Nazista para aplicar aos estrangeiros, ou seja, aos próprios judeus, enviando eles para os campos de concentração, ok? Então, Sara está correta. É como ela falou. Eles falam tanto da questão da raça pura, tá bem aqui, ela mandou no privado para mim. Eu não sei porque ela mandou no privado, porque ela poderia mandar para todo mundo, tá certo. Então, ela fala sobre a raça pura, os arianos, e também Ela podia falar, na verdade, né, tio? Pois é, ia cansar menos teu dedo, né, Sarinha? Mas, enfim, tá correto. Então, só para amarrar essa questão, que é uma questão bem legal, acho que eu vou colocar ela na prova. O tópico 2 fala sobre romper o Tratado de Versalhes, porque o Tratado de Versalhes faz com que a Alemanha se torne submissa e, consequentemente, eles consideram isso algo ruim e que faz com que a sociedade da Alemanha tenha problemas econômicos e sociais. O ponto 4 diz que a Alemanha pertence unicamente à raça ariana, aos alemães, e que nenhum judeu pode fazer parte da Alemanha. E o 5 dizendo sobre expulsar os judeus e aplicar leis a eles para enviar os caras para o campo de concentração, ou seja, perseguição e essas leis de Nuremberg, né, que foram as leis aí criadas para a questão dos judeus. Ok? Beleza? Vamos adiante. Tem outro texto aqui gigantesco. E segundo que estudamos neste capítulo, e com base no texto anterior, por que Hitler se tornou primeiro-ministro do governo de Hindenburg? Quem poderia me explicar? Hindenburg. Bora lá, um minutinho para a gente analisar esse texto. Onde é que você tá, tio? Página 233. Na verdade, a questão começa lá na 232, é a questão 5. Tem um texto que fala sobre Hitler chantageando, né, o coronel de Hindenburg, coronel von Hindenburg Jr. E aí tem perguntando aqui, como é que ele se tornou primeiro-ministro? Guardei a resposta, né? Através de chantagem? Oh, palminhas, eu vou usar palminhas. Eu gostei dessas palminhas. Gostei das palminhas. É isso aí. Através das chantagens que o Hitler faz ao coronel von Hindenburg Jr., né? O Hitler ele junta ali um relatório secreto que tem várias provas que pode incriminar o governo de Hindenburg, né? E aí ele chantageia o ministro, dizendo que ou ele apoia o Hitler ou então ele pode ser incriminado. Por quê? Porque ele tinha lá, né, desvios de verba, questão de corrupção dentro da política feita pelo coronel von Hindenburg Jr., que era o líder ali das tropas da Alemanha, ok? Antes do nazismo. Beleza? Então ele chantageou o cara, dizendo que poderia incriminá-lo. O cara era um mala sem alça, esse Hitler. E aí essa parte aqui é legal, esse aqui é bem famoso aqui, né? O Jesse Owens, no primeiro lugar no pódio na Olimpíadas de Berlim em 36. Americano negro do Alabama conquistou 4 medalhas de ouro na Olimpíada de Berlim, em pleno regime nazista.
Então ele venceu ali os 100, 200 metros rasos e o revezamento de 4 metros de salto à distância. Agora imagina a cara do Hitler, né? O Hitler racista, dizendo que a raça ariana era a melhor raça, a raça a raça superior, e na hora vem um negro americano e vence um monte de como é que se diz? De competição lá na Olimpíada feita na própria Alemanha. Olha a cara do Hitler. Eu queria estar lá só para rir nessa hora. Qual seria o motivo de Adolf Hitler ficar insatisfeito em relação à vitória de Jesse Owens na Olimpíada de Berlim em 1936? Poxa, acabei de responder, não tinha nem lido a pergunta. Se eu tivesse lido, eu não tinha respondido. Que coisa. Acabei de responder, né? O Hitler defendia a superioridade dos germânicos perante os outros povos do planeta. Então, o Owens era... E dizia que a raça ariana era melhor. Tão melhor que não ganhou nada na Olimpíadas e quem ganhou foi o camarada aí, o negro que eu botei foi fé nele. O camarada foi lá na Alemanha, na terra do povo lá e ganhou as medalhas e disse, olha, não existe esse negócio de superioridade, coisa nenhuma. Tá vendo? Então, por isso, Hitler ficou insatisfeito. Insatisfeito é uma palavra até bem sutil, né? Ele deve ter ficado muito, muito, muito injuriado, isso sim. Cite e explique 2 características do nazismo. Ah, fala sério. Isso aí eu não vou nem responder. Alguém pode citar aí 2 características do nazismo? Quem pode me responder? Não entendi. Eu tenho que falar essa? Uma pergunta padrão? Como assim? Ah, mas se eu falar, fica sem graça. Oxe, 2 características do nazismo. Propaganda do Estado. Tá bom, beleza. Então, bora lá. 2 características. Primeiro, propaganda do Estado. Né? Para que a gente possa passar essa ideologia para toda a sociedade, a gente precisa ter os meios de comunicação fiéis ao sistema. Então, uma das coisas que o nazismo fazia, principalmente Hitler, era controlar os meios de imprensa. Então, ele utilizava muita propaganda. Ei, tio. O exemplo disso é lá a questão da meninazinha, lembra? Entendeu? Outra coisa, rapidão, outra coisa que é característica do nazismo era a questão da eugenia. Ou seja, aquilo que a gente sempre está conversando, botar a raça ariana superior às demais. Isso também era uma característica muito forte na questão do nazismo. Outra coisa, perseguição aos comunistas, né? Ele era contra o princípio comunista, porque ele achava que o princípio comunista ia contra o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento ariano. Outra coisa também que ele fazia era a perseguição aos judeus, que a gente também já comentou, porque ele achava que os judeus haviam tomado a economia da própria Alemanha, tá? Outra característica do nazismo era a expansão territorial através do princípio do espaço vital. Então, essa também era outro princípio. Outro princípio do nazismo era a quebra do sistema inglês-francês. Ele achava que a Inglaterra e a França queriam dominar o território econômico europeu, e ele era contra isso. Isso também era uma característica, e quem queria dominar a economia da Europa eram os nazistas. E aí a gente tem essas características aí, que são muito importantes. Se eu estiver esquecendo alguma, e alguém lembrar de alguma, cita aí, por favor. Eu botei extremismo nacionalista e a superioridade da raça ariana sobre as demais. Pode ser, é bacana. O ultranacionalismo, na verdade, ele não é só nazista. Ele é fascista e também stalinista. E varguista,
peronista. Então, todo regime totalitário ele tem essa característica ultranacionalista. Aqui a gente está, no caso, nessa questão, falando sobre características únicas do nazismo, próprias do nazista. Entendeu? E uma coisa que tem no nazismo que ele se destaca é a eugenia. Entendeu? Mussolini ele não estava muito preocupado com essas questões de eugenia, de superioridade da raça italiana. Em nenhum momento ele está preocupado com isso. Está preocupado em expandir território, né, fortalecer a economia, mas Hitler ele ia além. Né, ele perseguia os judeus, os negros, né, ele já tem uma pegada assim ultra radical, entendeu? Mas não deixa de estar certo também, ok? Beleza? Então vamos agora acabou, né? Vamos para o capítulo 13. Chega de falar de Hitler porque eu posso ter pesadelo essa noite. Chega, menino, vai pra lá. Bora falar sobre Vargas, que é bem de boa. 1930 a 1937. Essa hora acaba 10h10, é? Eu acho que é, porque Eu ainda não tomei café, que eu tô morrendo de fome. vai já acabar. Falta só uns 10 minutos. Sobrevive. Tá acabando. Você vai já se livrar de mim. Não, tio, não é isso não, tio, é fome mesmo, a fome fala mais alto. Tô chorando. Então, bora lá. Página 239. Ai. Qual foi o principal fator para que Washington Luiz rompesse com o acordo político existente desde o início da República entre São Paulo e Minas Gerais? Ah, essa é fácil. Fácil. Por que o Washington Luiz rompeu o acordo político que tinha entre São Paulo e Minas Gerais? Tem três coisas aí. Já calma. 3 coisas. Pensa primeiro. Vamos lá. Por quê? Questão número 1. É número 1, é número 2? Onde é que tá essa questão número 1? É a necessidade de manter a política econômica adotada por Onde que tá ele. essa questão? Tá na página... Ah, tu tá sem livro. É a página 239. Repete a pergunta, tio. Qual foi o principal fator para que Washington Luiz rompesse o acordo político entre São Paulo e Minas Gerais? Tá bem aqui, tio, ó, a necessidade de manter a política econômica adotada por ele, a percepção de que São Paulo pode ser o estado mais rico do Brasil, deveria governar o país, e o receio de que Minas Gerais rompesse com a política de valorização do café. Muito bem, é isso aí. Por isso que eu falei que eram 3 coisas. Então... Eu ia responder, tio, mas o senhor me cortou. Ah, tu ia responder isso aí, era? É. Eu pensei que tu ia falar só assim, resumindo. Ia. Não pontuando as coisas. Mas tá certo, é isso aí mesmo. Ok? Então, resumidamente, ele queria proteger os interesses do quê? Da burguesia paulista. Ok? E do café. Os cafeicultores. Então, vamos descendo as páginas até chegar na página 242. 242. Ok, Cássio. Janine tá com saudade da tua voz, então... Oi, tio. Fala aí. Lê aí. A página 242. E que a Janine pega no meu pé, eu fico perturbando ela também. Tá sim, Janine, com saudade da voz de Cássio. Aí, lê aí, Cássio. Leia o texto a seguir sobre a Revolução de 1932 e suas consequências. O movimento trouxe consequências importantes. Embora vitorioso, o governo percebeu mais claramente a impossibilidade de ignorar a elite paulista. Os derrotados, por sua vez, compreenderam que teriam de estabelecer algum tipo de compromisso com o poder central. Em agosto de 1933, Getúlio nomeou afinal um inventor civil e paulista, Armando de Sales Oliveira. Naquele mesmo ano, em agosto,
baixou o decreto de chamado reajustamento econômico, reduzindo o débito dos agricultores atingidos pela crise. Por sua vez, a elite política de São Paulo adotou uma atitude mais cautelosa daí para frente. Quais fatores levaram o governo a perceber a necessidade de manter boas relações com São Paulo? E quais motivos fizeram com que os paulistas se rendessem e, de certa forma, aceitassem Vargas no poder? A resposta está... Aonde? São duas perguntas, né? Você já Quais? perguntou a resposta? Oi? Você já perguntou a resposta? Já, quais os fatores levaram o governo a perceber a necessidade de manter boas relações com São Paulo? Porque São Paulo é um dos estados economicamente mais importante e Vargas realizou várias mudanças que trouxeram benefícios. Faltou uma coisa aí. Uma coisa que está no enunciado. O que São Paulo fez durante o governo de Vargas, que a gente estudou lá sobre a primeira parte do governo. Lembra do governo provisório? O que São Paulo fez em 1932? E que acabou, de certa forma, assustando o governo de Vargas. Que foi retaliado por Vargas, mas que não deixou de causar incômodo no governo varguista, que ameaçou Vargas. Movimento? O movimento chamado de quê? De revolução? Então, Revolução Constitucionalista de 1932. Feita onde? Feita pelos paulistas. Então, qual era o objetivo da Revolução Constitucionalista de 1932? Fazer uma Constituição. E isso, eu acho tão engraçado, Janine. Eu ia falar, rapaz, não, Sônia, só eu te dando um raspa. Mas, enfim, aí, o objetivo era fazer uma Constituição, né? Porque Vargas estava governando de forma provisória. E aí os paulistas, eles tinham esse objetivo de fazer essa Constituição para que tivesse eleições mesmo diretas, com o voto. Então Vargas foi obrigado a fazer uma Constituição e essa Constituição vai entrar em vigor em 1934, ok? Então Vargas temia, entre aspas, né, que essas manifestações em São Paulo continuassem até o momento em que ele não promulgasse essa Constituição. Ok? Beleza? Segunda questão. Segunda pergunta. E quais motivos fizeram com que os paulistas se rendessem e, de certa forma, aceitassem Vargas no poder? Por que os paulistas... Vai lá... Não, agora eu quero ver Sônia falando, que ela disse que ela ia falar, e quando eu respondo ela, eu ia falar. Fala, Sônia. Foi tomar café também, ó. Tô com fome, tio. Ai, meu Deus do céu. Agora vai. Olha, disse que eu não deixei. Vocês estão vendo aí, gente? A desculpinha. A culpa ainda é minha, rapaz. É cada uma mesmo. Ai, Rômulo Jorge, tu merece esses teus alunos. Mas aí, quem responde? Vargas, ele fez muitos benefícios no poder. Muitas mudanças. Mas e trouxeram bastante benefícios. Para São Paulo. Qual foi o principal benefício? Tá no texto. O que eu me perdi? Qual foi o benefício que Vargas trouxe para São Paulo? Tá no texto. Eu vou dar uma pista. Ele trouxe o decreto chamado reajustamento econômico, reduzindo o débito dos agricultores atingidos pela crise. Muito bem. Então ele acabou... Ah, não, eu ia falar. Eu juro, esse daí, eu juro que eu ia responder isso. Eu juro, juradinho. Só eu fiquei com medo de estar errado. Tá pegando mal. Mas esse daí, nossa, que ódio. Tá pegando mal de Sônia. Ele não deixa a gente responder.
Mas aí, ó, tá aqui, ó, é isso mesmo. O Vargas ele vai acabar o quê? Reajustando a economia, né? E parcelando aí a dívida dos agricultores que tinham sido atingidos pela crise de 1929, né? Ajudando Agora, aí. a próxima eu quero responder. Então, bora lá. Mas essa para terminar, né? Para mim me despedir de vocês. Vamos lá. Quais foram os motivos que levaram os paulistas a organizar a Revolução de 1932? Papum, papum. Eles queriam seu poder novamente, também a elaboração de uma nova Constituição. Beleza. Pronto. Muito bem. Não esqueça, viu? É até um feriado lá em São Paulo. Até o Isso aí o senhor disse para mim quando o senhor fez essa pergunta na aula, que a gente deu sobre isso. Aí o senhor respondeu que eles queriam isso, mas também uma elaboração de uma nova Constituição. Pois é, não esqueçam que isso aí cai em prova, viu? E não só cai na minha prova, não. Um dia vocês, se Deus quiser, irão fazer outras provas e História do Brasil cai. Viu, Sônia? Futura professora aí de História. Eles adoram perguntar a importância da revolta constitucionalista, que é um fato um tanto esquecido por muitos, mas que acaba se tornando muito importante naquele período, né? Tem uma nova Constituição aí que vai ser criada, que é a Constituição de 34, que ela é bem mais ampla do que as constituições anteriores, ok? Beleza? E aí, claro que também, né, com essa coisa de Constituição e tal, né, os paulistas não eram bobos nem nada, eles também estavam querendo o quê? Querendo maior representatividade política, ok? Beleza? Então, galera, é isso. Vou me despedir de vocês, falta um minutinho para acabar, e eu não gosto de terminar a aula e encerrando. Tchau, né? tio. Deixa eu dar meu tchau, meu irmão. Vocês são muito... Tá. Ai, meu Deus. Então, galera, muito obrigado pela manhã de hoje. Gostei bastante da nossa correção de atividades. A próxima aula, se Deus quiser, né, a gente está junto novamente, ok? Tchau, Janine, que eu não... Desdrobosa. Tchau, Cast. Tchau, todo mundo. Estou com saudade, viu? Obrigado. E não esqueçam, cuide-se, viu? Fiquem com Deus. Tchau, Xanes. Beijinho. Vai cair aqui. Tchau, Saudade. tio. Beijo. Beijo.